O Evangelho de Maria Madalena. Contexto, conteúdo e significado, descoberta e manuscritos. O chamado Evangelho de Maria é um dos textos apócrifos mais enigmáticos e fascinantes associados ao cristianismo primitivo. Ele não faz parte do Novo Testamento canônico, mas integra o conjunto de escritos conhecidos como evangelhos gnósticos. O texto veio à luz no final do século XIX, quando um manuscrito em copta, datado do século V, foi encontrado no Egito, em Ahriman. Posteriormente, fragmentos em grego do século III foram descobertos em outros papiros, confirmando a antiguidade da obra. Infelizmente, o texto chegou até nós de forma incompleta. No Códice em copta, faltam 10 páginas logo no início e 6 no meio do escrito. Isso significa que partes cruciais de sua narrativa e de seus ensinamentos estão perdidas. Mesmo assim, o que restou é suficiente para revelar uma mensagem singular e poderosa. Maria Madalena como protagonista. O título Evangelho de Maria não aparece no próprio manuscrito, mas foi atribuído devido à clara centralidade de Maria Madalena no texto. Ela surge como discípula próxima de Jesus, alguém que compreende seus ensinamentos de forma mais profunda que os demais apóstolos. Essa figura contrasta com a visão tradicional que durante séculos a reduziu a uma pecadora arrependida. No Evangelho gnóstico, Maria aparece como mestra, intérprete e líder espiritual. Na tradição gnóstica, Maria é chamada de aquela que sabe tudo, título que ecoa no Evangelho de Tomé e em outros textos apócrifos. Seu papel não é marginal, mas central. Isso sugere que no cristianismo primitivo houve correntes onde as mulheres exerciam funções de destaque, algo que a ortodoxia posterior procurou silenciar. Estrutura e conteúdo, apesar das lacunas. Pode-se dividir o evangelho em 3 grandes partes. O diálogo após a ressurreição, o texto inicia com Jesus conversando com seus discípulos. Após a ressurreição, ele os encoraja a buscar a verdade dentro de si mesmos e a não temer perseguições. Aqui já surge a ênfase gnóstica na gnosis, o conhecimento interior. A visão de Maria menos depois que Jesus se retira, os discípulos ficam desanimados. Maria então toma a palavra e os conforta, transmitindo ensinamentos que ela teria recebido diretamente do Mestre em uma visão espiritual. É a parte mais importante e distintiva do texto, onde ela descreve a ascensão da alma após a morte, através de estágios que envolvem o enfrentamento de forças que tentam aprisioná-la. O conflito com Pedro ao final, alguns discípulos, especialmente Pedro e André, questionam a autoridade de Maria. Eles não aceitam que Jesus tenha revelado a ela segredos ocultos. Levi, no entanto, defende Maria, afirmando que Jesus a amou mais do que os outros. Essa tensão mostra os embates de autoridade na comunidade cristã primitiva. Temas principais: o Evangelho de Maria contém uma série de ideias características do gnosticismo. O conhecimento interior, a salvação não vem de rituais externos, mas do despertar da luz interior. Jesus diz: o Filho do Homem está em vós. A ascensão da alma. Maria descreve como a alma, após a morte, sobe por esferas espirituais, enfrentando paixões como desejo, ignorância e ira. É um processo de libertação até alcançar o repouso na plenitude, a autoridade espiritual feminina.
Maria é reconhecida como receptora de revelações especiais, algo que desafiava as estruturas patriarcais, crítica ao poder institucional, ao contrário da igreja hierárquica que se consolidaria depois. Este evangelho coloca ênfase na experiência mística direta, conflito de autoridade. Um dos aspectos mais marcantes do evangelho é o conflito entre Maria e Pedro. Esse contraste é simbólico. Pedro representa a tradição apostólica que fundamentaria a igreja institucional, enquanto Maria encarna a tradição mística e revelatória. O embate sugere que nos primeiros séculos havia correntes rivais disputando a memória e a mensagem de Jesus. Esse conflito se reflete em outros textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e o Pistis Sophia, onde Pedro novamente se opõe ao protagonismo feminino. A tradição ortodoxa que prevaleceu acabou favorecendo Pedro como a pedra da igreja, enquanto marginalizou figuras como Maria Madalena. A visão gnóstica da salvação. O Evangelho de Maria difere do cristianismo oficial em sua compreensão da salvação. Em vez de enfatizar a morte expiatória de Cristo, ele apresenta um caminho interior de autoconhecimento. A alma deve libertar-se das paixões e ilusões que a mantêm presa ao mundo material. Essa libertação ocorre pela gnose, isto é, pelo conhecimento direto da verdade espiritual. Jesus aparece mais como mestre iluminador do que como redentor sacrificial. A ênfase está no despertar da centelha divina já presente em cada ser humano. Essa perspectiva foi considerada herética pelos bispos, que consolidaram o cânone bíblico, mas hoje é vista como parte legítima da diversidade cristã primitiva. O papel transformador de Maria. O texto também é revolucionário por exaltar Maria como líder espiritual. Ela não é apenas discípula, mas mestra. Não se limita a transmitir palavras de Jesus, mas apresenta sua própria visão. Isso sugere que ela era vista como autoridade reconhecida em alguns círculos cristãos. Na história posterior, no entanto, sua imagem foi obscurecida. Durante séculos, Maria Madalena foi confundida com outras mulheres do Evangelho e retratada como prostituta arrependida. Só recentemente a pesquisa bíblica e a tradição gnóstica resgataram seu papel original de discípula próxima e iluminada. Impacto histórico e espiritual, o Evangelho de Maria é importante por várias razões. História do cristianismo, ele mostra que nos primeiros séculos havia interpretações diversas da mensagem de Jesus. O cristianismo não era uniforme, mas espiritualidade. Sua ênfase na busca interior inspira práticas de meditação e autoconhecimento, aproximando-se de tradições místicas universais. Questão feminina menos. O texto valoriza a voz feminina em um contexto patriarcal. Hoje ele é símbolo de resistência e inspiração para movimentos que defendem maior participação das mulheres na vida religiosa. Atualidade menos no mundo fragmentado e externo. A mensagem do Evangelho de Maria convida ao retorno ao centro interior, à luz que habita em cada um. Interpretações modernas, pesquisadores como Karen King e Jean-Yves Leloup contribuíram para divulgar o Evangelho de Maria ao público contemporâneo. Karen King, em sua obra The Gospel Ave Mary Ave Magdala, destaca como o texto revela um cristianismo alternativo centrado na autoridade espiritual e não na estrutura eclesiástica. Leloup, por sua vez, traduziu o Evangelho de forma poética, apresentando-o como manual de meditação interior. Para alguns, o Evangelho de Maria é um testemunho da diversidade de vozes no início do cristianismo. Para outros, ele é sobretudo uma fonte espiritual viva, capaz de orientar buscadores de diferentes
diferentes tradições. Conclusão: o Evangelho de Maria Madalena é muito mais que um apócrifo marginal. Ele ilumina dimensões esquecidas do cristianismo e resgata o papel fundamental das mulheres na história da fé, aponta para um Jesus mestre da sabedoria, cujo objetivo era despertar a luz interior de cada discípulo. Ao mesmo tempo, denuncia as disputas de poder que moldaram a igreja institucional, mesmo fragmentário. Esse evangelho continua a ecoar nos corações e mentes daqueles que buscam uma espiritualidade mais livre, interior e igualitária. Maria Madalena, a discípula que compreendeu, permanece como símbolo de coragem, sabedoria e amor profundo ao Mestre, lembrando que a verdadeira revelação nasce no silêncio da alma.